Me responde uma coisa. Quanto você precisa cobrar por hora para realmente lucrar? Não o que você cobra hoje, não o que o seu concorrente cobra. Quanto você, com os seus custos, com a sua vida, com o seu negócio precisa cobrar. Se você hesitou agora ou falou mais ou menos tantos dólares, We have a problem. nesse vídeo você vai descobrir por que o seu preço atual provavelmente está errado, quais custos você está esquecendo de incluir quando for dar um orçamento, como calcular o seu preço real em minutos. Olá, eu sou a Daniele, aqui da Dalunk Corp. E nós já tivemos aqui muitos clientes assim como você. Cobrava o que o vizinho cobrava, o que achava justo, o que o cliente aceitava pagar ou até um número que eles achavam bonito. É, isso mesmo. Até que nós, aqui da Dalunk, criamos uma ferramenta que mudou completamente todos os negócios dos nossos clientes. A calculadora de horas da Dalunk. E ela pode mudar o seu negócio também. Se você já desconfia que está cobrando menos do que deveria, já dá um like aqui e bora lá, vou te mostrar. Ah, e fica até o final porque tem uma surpresa especial para você. Tem um estudo recente com 347 empreendedores brasileiros de serviços aqui nos Estados Unidos, que ele mostra que 73% estavam cobrando abaixo do custo operacional. 89% não sabiam o seu custo por hora real, 92% nunca calcularam a margem de lucro. Resultado, uma média de 27.400 dólares perdidos por ano. Isso por empreendedor. Isso é quase 2.300 dólares por mês, literalmente jogados no lixo. E a parte mais assustadora é que todos eles achavam que estavam lucrando bem. Até eles colocarem os números reais numa calculadora. Você quer saber se está nessa estatística? Bora descobrir comigo. Mas antes, vamos falar uma verdade nua e crua. A maioria dos empreendedores não faz ideia de quanto realmente custa operar o negócio deles. Você pensa, eu cobro 30 dólares por hora, trabalho 40 horas, então eu ganho 1.200 dólares. Mas esquece de várias coisas que você precisa incluir. Os seus custos fixos, aqueles que você paga todo mês, trabalhe ou não, que é aluguel, se você tem um espaço comercial. Seguros do carro, do negócio, de responsabilidade civil, telefone, internet, o contador, se você precisa de um advogado, licenças, permissões, são custos fixos que, independente de ter cliente ou não, você precisa pagar. Tem também os custos variáveis, aqueles que aumentam conforme você trabalha mais, por exemplo, gasolina e manutenção do carro, ferramentas e equipamentos, materiais de consumo, uniformes que estragam, o seu próprio almoço e café no trabalho, que também precisam estar incluídos nos orçamentos que você dá aos seus clientes. E tem mais, o tempo que você não cobra, mas gasta trabalhando. Deslocamento, administração, atendendo por telefone um cliente, aquela cotação que você não fecha, aquela espera entre um trabalho e outro, tudo isso precisa estar incluído na sua hora de trabalho. Deixa eu te dar um exemplo real. Um pintor que foi nosso cliente, ele achava que estava lucrando bem, cobrando 35 dólares por hora. Quando ele colocou tudo na nossa calculadora de horas da Dalunk, ele descobriu que o custo real dele por hora era de 42 dólares. Ele estava trabalhando no prejuízo há meses e não sabia. Mas agora você deve estar pensando, tá, ok, mas como é que eu descubro então esse meu número real? É exatamente isso que eu vou te mostrar agora.
É aqui que entra a calculadora de horas da Dalunk. E isso muda completamente o seu jogo. A calculadora de horas, ela funciona assim. Ela tem em 3 línguas: inglês, português e espanhol. Vamos deixar ela em português porque é a nossa língua nativa, né? Então, o primeiro ponto é a gente calcular, acrescentar quais são os custos fixos mensais que você tem. Então, você vai colocar lá custos que você tem com aluguel. Se você não tem um escritório, um office que você paga o aluguel, muitas vezes o endereço do seu business, ele é a sua casa. Então, uma porcentagem do seu aluguel, ele pode ser dedutível como custo do seu negócio. Então, vamos colocar que você tem um custo de US$ 1.000 relacionado ao aluguel, internet e telefone US$ 100. Se você tem um site, software, uma ferramenta online que você paga, você vai acrescentar o valor aqui. Os honorários da contabilidade, geralmente é em torno de US$ 120 a US$ 180 o custo de contabilidade para um negócio. Se você gasta com marketing, né, com anúncios, com ads nas mídias sociais, promoções, custo de veículo, geralmente, seguro de um veículo em torno de US$ 180. Vamos colocar que você gasta por mês uns US$ 30 de manutenção. Se o seu veículo tiver parcelado, é aqui que você vai colocar o valor das parcelas que você paga todos os meses relacionado ao veículo. Mas aqui no meu caso, vamos colocar como exemplo, você tem um custo de 210. Outros custos fixos que você pode adicionar, qual que é o seu salário como dono que você quer receber todos os meses. Vamos colocar aqui como exemplo US$ 4.000 e já projetar o seu imposto de 15% que você vai precisar pagar depois. Então, com o imposto, o seu salário é de US$ 4.600. A gente já está prevendo aqui uma porcentagem para reserva de emergência. Aqui eu vou deixar como 5% por enquanto. Você pode aumentar se você quiser. E aí você precisa, esse é o seu ponto de equilíbrio, você precisa ganhar no mês pelo menos 6.000 e quase US$ 500 para ter o seu ponto de equilíbrio, para você não viver no vermelho, para você pagar as suas contas. Vamos passar aqui para o próximo e vamos definir quantos dias no mês que você trabalha. Geralmente o prestador de serviço ele trabalha 26 dias, ele trabalha de segunda a sábado e trabalha 10 horas por dia. Só que dessas 10 horas por dia, você não trabalha as 10 horas. Então, vamos colocar como tempo faturável 70%. É como se eu estivesse te dizendo que de 10 horas, 7 horas você está trabalhando no negócio e 3 horas você está administrando o negócio. Você está em deslocamento, ou você está atendendo o telefone, você está estudando clientes possíveis, você está fazendo a gestão do seu negócio. Então, 70% do tempo faturável. Aqui ele já te dá o valor da sua hora, o valor real. Aqui você tem certeza que com esse valor de hora você está prevendo o imposto, você está prevendo o seu salário, você está colocando todos os seus custos para que você não viva no vermelho todos os meses. Agora, a partir desse valor da sua hora, a gente vai fazer um orçamento. Vamos precificar um serviço. A gente vai começar essa precificação pensando em quantas horas você vai precisar para poder executar esse serviço. Então, eu vou dar um exemplo como uma obra de pintura. Vamos pensar que é uma obra que você vai levar 1.500 horas, mais ou menos 2 meses de trabalho. Dessas 1.500 horas, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, o dono do negócio, ele está trabalhando junto com os seus ajudantes, junto com os seus prestadores. Então, quantas horas são do dono e quantas horas são dos terceiros que você contrata? Então, vamos colocar que é dividido, 500 horas é do dono e você vai usar 2 ajudantes, 1.000 horas são dos seus ajudantes. Sabendo agora quantas horas você vai precisar para executar a obra, a gente precisa prever os custos variáveis desse serviço. Então, a gente vai adicionar aqui todos os gastos que você vai ter com material e suprimento.
Então, eu vou abreviar. Vamos colocar que você vai gastar de tinta aqui uns 15 mil dólares. E vamos colocar outros, né? Você precisa de lixa, você precisa de plástico, você precisa de fita, você precisa de várias outras coisas. Vou abreviar e colocar outros. Você pode discriminar aqui e detalhar. De outros, vamos colocar que você vai gastar aqui mais uns 2 mil dólares. E aí vamos colocar o seu custo com terceiros. Aqui você pode definir por nome, colocar para você já saber quanto você tem que pagar o João, quanto você tem que pagar a Maria, quanto você tem que pagar o Joaquim, né? Vamos colocar aqui, vou colocar ajudante. Ajudante 1, você vai pagar ele a 25 dólares a hora e ele vai trabalhar 500 horas. Vamos colocar o segundo, a gente falou que a obra vai precisar de 2, então vamos colocar aqui pintor. Você pode colocar o nome do Joaquim, que também vai receber 25 dólares por hora e que também vai trabalhar 500 horas. Ok. Agora, para esse serviço, qual que é a sua previsão de custo de viagem para esse trabalho, de custo com transporte? Então, estou prevendo aqui um gasto de 600 dólares. Taxas. Se o cliente te paga no cartão e tem lá a taxa, né? Do cartão, ou se para executar a obra você precisa pagar uma licença, é aqui que você vai projetar esses gastos. Vou colocar só 50 dólares. E outros custos variáveis, vamos colocar que você pagou um almoço um dia, você teve que fazer uma visita extra, você foi discutir com o cliente algum ajuste que precisava ser feito e que você teve um custo a mais. Vamos colocar aqui nesses 2 meses que você teve um custo mais ou menos, você está prevendo, deixando uma margem de custo extra de 1.000 dólares. Aqui ele já te deu qual que é o seu custo por serviço. 43 mil dólares e 188. Agora você vai colocar sua margem de lucro. Então aqui você vai definir quantos por cento você vai ganhar sobre essa obra. Então, eu vou deixar como 20% e a gente vai fazer uma discussão logo em seguida. Bom, e vamos prever o imposto, né? 15% de imposto para essa obra. Então ele já calculou lá, com a sua hora a um pouco mais de 35 dólares, você tem um custo do serviço de quase 61 mil dólares. Esse é o seu ponto de equilíbrio, quer dizer, você não pode cobrar menos do que isso, porque senão você sai no prejuízo. O seu preço ideal, então, é de um pouquinho mais de 73 mil dólares. Acontece que quando você coloca esse valor, essa porcentagem de 20%, e que você ainda projeta ali o imposto que você vai ter que pagar lá na frente, você tem uma margem de lucro pequena. A regra é que se você fatura, se você tem uma margem de lucro abaixo de 30%, você está correndo um risco muito grande de quebrar. Quando você tem uma margem entre 30% e 50%, dá para sobreviver, você está bem. Agora, o ideal é você ter uma margem de 50% para cima. Aí sim o seu negócio está de parabéns. Então vamos voltar na tela anterior e vamos ajustar essa margem de lucro para 40%. Bom, depois que você ajustou essa sua margem de lucro, seu ponto de equilíbrio continua sendo o mesmo, porque ele está te contando que menos do que isso, na hora de negociar com o cliente, você não pode fechar esse negócio, porque senão você vai ficar no prejuízo. Então, essa ferramenta ainda te mostra qual que é o valor mínimo que você pode cobrar. Se você cobrar esse valor, você está trabalhando de graça, porque você não vai lucrar nada. O seu preço ideal, e aí ele vai te colocar aqui todos os detalhes desse serviço. O preço total do serviço, quantas horas necessárias, o custo por hora, quer dizer, qual que é a hora que você está cobrando, o custo com mão de obra, os custos variáveis, está projetando o imposto que você vai precisar pagar, e aí ele te dá o seu lucro bruto, ele está sem os impostos, e o seu lucro líquido, ele está prevendo o imposto que você já pode guardar esse dinheiro para quando você tiver que fazer o seu tax. Ele ainda te mostra aqui, ó, as porcentagens. Você gastou mais com variáveis,
Esse é o seu custo de mão de obra, o seu lucro e os impostos projetados. A mesma coisa ele vai te mostrar do lado de cá. E aqui essa ferramenta, você ainda pode salvar esse serviço. Então você pode colocar pintura do fulano e salvar para acessar esse arquivo depois. Esse arquivo vai te mostrar lá no final, na hora que você concluir a obra ou durante a sua obra, você nunca recebe esse valor completo de uma vez. Você recebe às vezes a primeira parte que você precisa de cobrar. Já vou te acrescentar mais uma coisa aqui. Você nunca cobra no início do serviço menos do que o seu custo que você tem com materiais e uma parte do que você precisa pagar de mão de obra, porque os seus funcionários que você está pagando por hora, com certeza você tem que pagar ele a cada semana ou a cada 15 dias. Então você precisa prever o custo que você tem com material e uma parte do seu custo que você tem com a mão de obra. E aí, na hora que fechar o serviço, você cobra a outra parte. Você fecha com o cliente o pagamento final. Aí, nesse pagamento final, vem o seu lucro e o restante do que você precisa acertar em relação à mão de obra. Então, você consegue acessar, você sabe exatamente quanto você precisa pagar para cada funcionário, para cada terceiro, e você consegue fazer um novo cálculo, começar tudo do zero. Agora, se você está vendo isso e pensando, nossa, preciso usar essa calculadora agora, então eu tenho um presente para você. O link dessa calculadora eu vou deixar aqui na descrição. Ela é completamente gratuita. Ela foi criada aqui pela Dalunc especialmente para empreendedores como você. E eu vou deixar o acesso a essa ferramenta aqui na descrição. E se você já achou interessante, já dá um like. É importante para a gente compartilhar esse conteúdo e esta ferramenta e muitas outras que a gente criou aqui com vocês e com todos os empreendedores que precisam conhecer melhor os seus números e cobrar melhor. E já comenta aqui embaixo para mim também quanto que você está cobrando por hora hoje. Qual que é o valor da sua hora? Sabe o que muda na prática quando você começa a usar o seu preço real? Primeiro, você para de trabalhar no prejuízo. Todos os seus orçamentos, eles cobrem agora todos os seus custos. Você finalmente começa a conseguir guardar dinheiro, porque você não está vivendo no prejuízo. Você não tem mais aquela sensação de trabalha muito, mas não sobra nada. A segunda coisa é que você começa a tomar decisões melhores. Você sabe exatamente qual cliente que compensa aceitar. A hora que ele começa a negociar demais e que aí você não vai ter lucro nenhum, você vai trabalhar de graça, você já sabe que é um cliente que não compensa aceitar. Ou então você tem um poder de argumentação muito melhor, porque agora você conhece os seus números. Você sabe quais são os seus custos fixos e quais são os seus custos variáveis. Você agora pode negociar com confiança e você entende quando você precisa dizer realmente não. O terceiro ponto é que aqui agora você pode crescer de verdade. Você tem uma margem para investir em ferramentas melhores, você pode contratar uma ajuda sem ter medo, porque você sabe como prever esse custo. Você consegue fazer um marketing porque você agora tem lucro, você tem certeza que tem lucro. O problema nunca é cobrar caro, o problema é você cobrar errado, sem base, sem cálculo, no achômetro. Hoje, você conseguiu descobrir, provavelmente, se está cobrando menos do que deveria. A calculadora da Dalunc agora, ela te mostra esse seu preço real em minutos. Quando você precifica certo, tudo muda. Você finalmente lucra de verdade. E olha, se você usar a calculadora e descobrir um resultado impressionante de diferença no valor da sua hora com o valor que você realmente precisa cobrar, comenta aqui embaixo e conta pra gente. A gente quer conhecer a sua história. E se você gostou da nossa calculadora e do nosso vídeo, não esquece de nos seguir, ativar o sininho e curtir o vídeo.
porque tem muito mais ferramentas gratuitas para vocês aqui no canal da Danuk. Até o próximo.